Fala aí galera, aqui é o Gustavo, Trader Kamikaze, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, desejando a vocês aí um bom dia, são 5h42 da manhã. Bom, como eu falei, meu tempo infelizmente está ficando curto, então aproveitar que eu estou aqui na pegada, já vou fazer o vídeo já e como muita gente pediu o curto e grosso 2, então vai ser esse o vídeo. Antes de começar galera, seguinte, praticamente aí fiquei umas 3 horas estudando alguns jogos que eu irei fazer no final de semana, aproveitando que eu estava com pouco sono, então já fiz isso para adiantar. É uma análise prévia que eu faço e depois mais próximo da partida eu acabo fazendo uma análise mais fina e melhorando essa análise aí com lesionados, alguma notícia ou alguma informação importante aí para bet, tá? Então tem que se dedicar, senão fica difícil, né? Se dedicando já não é tão fácil. Então, seguinte, você já sabe do que eu vou falar, tá na descrição do vídeo aí, tá no título. Porém, eu fiquei pensando e eu gostaria de fazer uma coisa diferente que eu não vi ainda ninguém fazer. Se alguém copiasse, já sabem que foi copiado aqui de mim. Então eu quero fazer uma live com os inscritos do canal. Infelizmente não tem como eu fazer a live com todo mundo, tá? Gostaria eu. Então qual que é a ideia? Essa live, pegar aí uns 5 até 10, acho que 5 tá bom. Pegar aí uns 5 inscritos do canal e vocês vão formular uma pergunta e nós vamos responder essa pergunta durante a live, tá? Então vai ser como se fosse um bate-papo informal sobre trading e meio que uma consultoria até, digamos. Então a gente vai debater alguns assuntos, vou falar alguns assuntos, alguns temas que a gente for abordar e depois responder algumas perguntas aí diretamente para os próprios membros aí inscritos do canal. Então, primeiramente, para que isso tudo funcione certinho e adequado, vai levar um tempo para a gente definir uma data que as pessoas consigam estar entrando. Então, tentar definir uma data que seja bom para a maioria e um horário que seja bom para maximizar nossa audiência. E irei criar no grupo GTips, que está na descrição do vídeo, pode se inscrever no grupo lá. Irei criar no grupo um tópico, tá? E lá a gente vai fazer votação, vai sugerir temas. E depois disso tudo pronto, a gente vai marcar uma data tudo certinho. Então é algo que eu quero fazer aí que eu acho bacana, tá? Eu não vi nada ainda parecido no trading esportivo e eu acho bacana. Tranquilo? Então nosso tema vai ser sobre o famoso hedge, né? Como falam os caras aí, né? Vai ser sobre o famoso hedge, né? Para quem está começando e ainda não conhece muito bem, o hedge é como você toma um prejuízo, né? É o negativo. Basicamente, pessoal, o hedge ele vai estar fazendo parte do seu dia a dia. Dificilmente você vai passar muito tempo sem tomar um hedge. Isso é puramente normal e natural e você vai ter que aprender a lidar com isso e vai ter que conseguir superar sempre o seu hedge. Eu falo por mim, né? Independente do tamanho do hedge, do valor que foi investido, da porcentagem que comeu da sua banca, sempre um hedge é algo muito doloroso que tende a te deixar aí um pouquinho abalado, te jogar um pouquinho para baixo. Por maior que seja a sua experiência, ele não vai te deixar do jeito que você estava, ele vai mudar o seu estado. Tá? E o importante é saber controlar o que vem depois do hedge. Então tá aí um segredo nas pessoas que lucram e as pessoas que não lucram. Geralmente o que acontece? Nós estamos preparados para quando tudo dá certo. Tá? Então eu vou marcar aqui, tá? Então a gente está preparado para quando tudo dá certo. E quando tudo der errado? A sua análise não está batendo com a análise live do jogo. Aquela aposta de over 2,5 ou over 1,5 que você fez, você viu que está difícil de sair. E aí, o que você tem que fazer? Então, cada pessoa reage de um jeito, tá? E eu posso falar pela minha experiência aí desde outubro em diante, que foi onde eu comecei a identificar algumas coisas, tá? E eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que eu identifiquei e o que eu fiz. Então, de primeiro ponto, eu identifiquei que eu falo de outubro em diante, que foi praticamente aí os melhores meses na sequência de trade, tá? Mas já faz algum tempo aí que eu venho tendo bons resultados, mas para mim foi praticamente aí acima da média
de outubro até janeiro foi acima da média, tá? Consegui muita coisa nesse tempo. Então o que eu identifiquei já de antes? Né? A gente às vezes acaba meio que tapando só com a peneira. Eu identifiquei que no jogo em live eu acabava perdendo bastante o controle. Quando tomava um head, de querer fazer uma outra aposta para recuperar esse head. E acabava não tomando a melhor decisão por agir por impulso. Né? Às vezes acabava colocando um pouco mais de dinheiro naquela mesma aposta, porque agora vai dar certo e vou ganhar mais ainda. Né? A odd vai subindo, aumentando. Então eu não conseguia me dar bem com isso. Né? É como se fosse a questão de ego. Né? Você não quer estar errado, você quer sempre estar certo. Então quanto menos você trabalhar com isso, melhor. Tá? O que aconteceu comigo? Desde o começo eu tinha muito preconceito, né? Porque todo mundo fala punter, punter. É uma pura bobeira, né? Eu tinha muito preconceito com punter. Então eu falava que eu era trader. Eu sou trader, eu sou trader, eu sou fera no trading. E na verdade eu descobri que eu também era muito bom de apostas pela live. Então eu consegui chegar aí numa metodologia que eu criei de análise, na metodologia de odd que eu pegava, e eu vi que eu estava sendo muito lucrativo como punter. E não sofria. Colocava a aposta, ia viver minha vida, voltava lá e conferia depois se bateu ou se não bateu. E no final das contas eu ia tendo os lucros aí de acordo com as minhas análises. Mas dificilmente, desde quando eu comecei a fazer mais sério essa parte de punter com metodologia, eu não fechei nenhum mês negativo nas apostas punter. Tá? Não fechei nenhum mês negativo. Sempre ficava na média de 30% até 100% da banca como punter. Tá? Sempre fiquei nessa média aí das apostas punter. Tá? Pelo jeito que eu estava utilizando e fazendo. Então ali foi um ponto que eu percebi. Poxa, por aqui está dando bastante certo. Estou sofrendo menos e estou lucrando mais. E aí foi um outro ponto. Eu preciso então criar formas de melhorar o que eu estou fazendo ao vivo. Para lucrar mais. Porque é ao vivo que você vai ter algumas oportunidades. E é ao vivo que o bicho vai pegar. E você tem chance de lucrar muito mais pegando odds melhores. Tá? Então o primeiro ponto foi identificar o porquê eu estava tomando alguns heads, o porquê os heads eram sempre muito maiores do que o lucro. O ideal é que sempre os seus heads sejam pequenos e o seu lucro seja maior. Porque cansa, você faz um puta lucro no dia anterior e devolve mais do que ele, ou às vezes ele, o lucro inteiro para o mercado. Então esse ganha devolve para o mercado não é o ideal, tá? Visando tudo isso aqui, galera, eu há um tempo atrás, não faz muito tempo, foi dia 20 de abril, eu criei um post, tá? Tá inclusive no grupo lá, eu quero mostrar para vocês aí. E nesse post eu dei uma série de dicas simples. Quem foi esperto e analisou aquela dica, tá tudo aqui que eu falei. Isso aqui que eu falei para vocês. É bem simples. Tá aqui, ó. Chama cara ou coroa. E é o que acaba acontecendo às vezes. É muito comum, vocês vão se identificar aí. Cara ou coroa, não irá te levar muito longe. Lembre que a moeda das casas... desculpa, vamos lá de novo. Cara ou coroa, não irá te levar muito longe. Lembre que a moeda da casa de apostas é viciada. Na grande maioria das odds não tem valores justos. No exemplo da cara e coroa, a probabilidade real é de 50%, ou odd 2. Então sempre que você tirar uma odd maior que isso, irá lucrar no longo prazo. Sempre que tiver uma odd menor que isso, irá ter prejuízo no longo prazo. Eu não estou lendo certinho não, tá? Mas só para vocês entenderem. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de valor esperado positivo. Então sempre que você entra numa odd que está maior do que a chance real do evento, você vai lucrar. Sempre que você entra numa odd menor do que o evento, você vai ter prejuízo, não adianta. Valor esperado é uma ótima ferramenta para você sair lucrativo no final das contas. Muitas opções no mercado, muitas oportunidades para especular. Aos poucos a stake, por menor que seja, vai sumindo da tua banca. Ganha uma, perde 3. Então, mais do que nunca, crie e desenvolva com exaustivos testes sua metodologia, crie suas regras para ajudar na disciplina e controle de capital. Tenha metas de ganhos e meta de perda, seja por jogo, diário, semanal ou mensal. Sintetizando tudo que eu falei aqui,
nesse pequeno post que muita gente gostou, compartilhou, passou um feedback legal, você vai ter que usar sempre algo de metodologia para entender o que está acontecendo. Então, uma metodologia é sobre o valor esperado. No próprio vídeo no próprio canal tem um vídeo com uma planilha de valor esperado. Tá tudo certinho, é só colocar os valores e você vai descobrir se está certo ou errado a odd. Então, sempre que você identificar uma odd que está desajustada, você vai poder lucrar. Quer ver um exemplo? Mônaco e Dortmund nas semanas passadas aí. A odd do Mônaco estava 3. Ok? Totalmente desajustada para mim. Era o segundo jogo, o Mônaco ainda estava em vantagem, então o mercado acreditou que o Dortmund, por ter talvez um pouco mais de tradição aí, iria ganhar. Só que não levaram em consideração a fase atual do Mônaco, que é uma fase muito boa. Então aquela odd 3 do Mônaco tinha muito valor. Tanto que aos 3 ou 4 minutos o Mônaco já marcou um gol. Eu fiz punter nesse jogo, então eu coloquei um valor em Mônaco, coloquei um valor muito bom, tá? Acima do que eu geralmente uso. Usei um pouco mais que a minha stake cheia. Eu não tinha nenhuma certeza, nem garantia, porque isso não tem como ter. A gente não é mãe de nada, a gente não é adivinha. Porém, eu tinha bastante confiança que o Mônaco poderia abrir o placar antes do Dortmund e até ganhar esse jogo. E dito e feito, foi em menos de 5 minutos eu já fechei com praticamente aí um bom lucro. Tá? Inclusive falei para o pessoal, vocês têm a opção de ir a favor do Mônaco ou fazer um lei Dortmund. Eu, se eu não me engano, eu entrei lei, né? No caso, eu tive um lucro aí de 38%, se eu não me engano. Quem entrou a favor ganhou 58% no primeiro gol em coisa de 5 minutos. Quem ficou mais um pouco, o Mônaco abriu mais um gol de diferença em pouco tempo e tirou praticamente aí mais de 150% de lucro. Então, se você utilizar todo esse conhecimento, você vai melhorar bastante isso aqui, tá? Então, o que acontece? O que você pode fazer depois que tomar um head? Você vai ter que criar uma estratégia e ver o jeito que vai funcionar para você. Tem gente, seja amador ou profissional, que acha melhor então deixar para lá, não tentar recuperar, não tentar pensar em outra operação para o jogo, esquece aquele jogo, dependendo do head que você toma, esquece operar no dia. É uma posição. Então, há muito tempo atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu teria que ter um plano B. Então, se eu tomasse um head durante o jogo, eu deveria ficar atento e tentar achar algo para contornar isso no mesmo jogo, fazendo uma outra aposta ou outras 2, 3 apostas que viessem a me dar um bom resultado. Por um bom tempo isso funcionou bem para mim. Porém eu caí nesse mesmo problema do live, de perder a mão aí no quanto apostar e no quanto não apostar. Hoje, praticamente eu já vou para um jogo pensando no plano A, pensando no plano B, e eu tento ficar muito ligado para contornar o meu head. Não esperar o head subir muito para fechar. Quando eu vejo que não está dando certo aquela posição que eu entrei, eu tento fechar. Ok? Ontem, dia 27, foi um dia bem claro disso. Então, no jogo do Manchester City contra o Manchester United, eu acabei não fazendo a melhor escolha para uma aposta. Né? Ali, o ideal seria você ter entrado aí no under 2,5, né? Sabendo o histórico do Manchester United de ser retranqueiro, né? E você vê que para ambos os times, né? O próprio City, né? O Guardiola colocou o Bravo no gol, não entendi nada porque ele colocou, tanto que o Bravo veio até se machucar depois no jogo e teve que sair. Né? O Gabriel Jesus estava estava relacionado para voltar para o jogo. Então aconteceu. Uma das ideias minhas era de lei City para pegar alguns ticks com a subida da odd. Porém eu vi que ele estava pressionando muito e estava muito mais perto do gol do que o Manchester United. Então o que aconteceu? Eu resolvi então fazer com uma stake bem reduzida um back City. O que aconteceu foi o seguinte: a odd praticamente não variou muito no primeiro tempo. Ela subiu um pouco, chegou até a cair um pouco do que eu entrei,
E eu vi aí em coisa de 10 minutos, 15 minutos que estava ficando complicado para sair um gol naquele momento. Então, praticamente aí eu peguei 5% de head da minha stake. Beleza. Tá aí. Foi o head que eu assumi naquele jogo. Tranquilo. O jogo passou, fiquei de olho para ver o que eu poderia fazer e nada de gol. Eu já estava disposto a arriscar um valor nesse jogo. Eu praticamente reduzi o valor que eu iria apostar. Então eu praticamente usei só 20% do que eu iria apostar naquele jogo. Então mesmo que viesse a dar um head, eu iria estar muito seguro de quanto eu tomei de head e não iria fazer muita diferença. No final, por volta aí dos 75 minutos, 80 minutos, o jogo ficou muito aberto e ficou com a chance do Gabriel Jesus entrar no jogo. Beleza. A odd do over 0.5 estava muito alta, estava por volta acho que de 3,5, 4, estava por aí. E o City estava pressionando bastante. Então assim, poderia acontecer um gol. Não era o mais provável, mas poderia acontecer. Então eu coloquei esse pequeno valor a favor do gol. Tá? Aconteceu o quê? Saiu o gol, mas o gol estava impedido e acabei tomando um head. Não senti, porque eu já entrei disposto enquanto eu poderia perder naquele jogo. Eu já fiz esse cálculo e já entrei com essa ideia do plano A e do plano B. A altura do campeonato que eu fechei a minha stake no Back City já não valia mais a pena eu entrar, por exemplo, em outro under. Já estava pagando muito pouco. Tá? Eu poderia entrar no under 1,5, por exemplo, já que o 2,5 não pagava muito, e tomar 2 gols aí. Era mais arriscado. Então foi a minha escolha. Nem sempre, entendam isso, nem sempre a melhor operação vai te dar um green. Em muitos casos, a melhor operação vai ser você não ter um head total da sua stake. Tá? Se você começar a partir de agora a traçar um plano de perda, você vai conseguir lucrar mais. Por quê? Digamos que você escolha aí assumir heads com 33% da sua stake. Você vai recuperar praticamente uma stake a cada 3 heads. Em vez de tomar 300% de head, você vai tomar só 100. Já dá uma proporção melhor para você. Essa é uma ideia. Lembrando que no dia anterior, tanto o jogo do Arsenal quanto o jogo do Galo foram jogos que saiu bem diferente do que eu imaginei aí e analisei para o começo. E durante esse jogo eu cheguei a fazer apostas que não deram certo. Porém, eu usei esse plano B, contornei e no final das contas consegui sair com um bom lucro nesses 2 jogos aí e fechou acima do meu objetivo para aquele dia, tá? Então a tendência depois que você tem uma experiência assim, e praticamente tanto dia 26 quanto dia 27 foi assim, né? Ontem, né, quinta-feira, teve muito jogo aí que saiu 0-0, teve muito jogo que demorou para sair gol, teve muita coisa. Então, mais do que nunca você fica meio apreensivo, isso é normal, isso é até bom, tá? Guardem isso. Neutro é melhor às vezes, ou seja, você sai zerado, você não perde nem ganha, é melhor. Então, o que acontece? Existe aí uma parte que é muito importante. Um head ele vai ser mais dolorido, tá? Vai ser mais dolorido sempre. E ele vai ficar mais tempo na sua cabeça. O green é aquela emoção rápida. Putz, ganhei, que bom, né? Você vai lá, se exalta, fica feliz da vida, acabou, passou. Praticamente ele fica quase que esquecido. Já o red, ele vai doer muito. Então comecem a entender isso. Tem um trader aí conhecido que é o Rapast, né? Se você, ele costuma postar às vezes o profit loss dele, né? Você olha assim, o cara tá lá, sei lá, ele tirou 1, 2k no dia, mas você olha o profit loss dele, o cara perdeu 3k, entendeu? O cara perdeu 2k, o cara perdeu 1k e ele consegue reverter aquilo e sair lucrativo. Isso é para todos? Não, isso é para uma minoria. Porém, entre com essa cabeça de o que você vai fazer. Então, se você não tem ainda o emocional, comece a criar a disciplina. Siga o valor que você vai apostar de banca. Siga o plano que você traçou. E quanto mais rápido você verificar que você está indo para o caminho errado e consiga fechar suas operações, melhor é. Depois de um certo ponto de hedge,
e dependendo da operação que você entrou, eu coloco para mim que não compensa eu tentar fechar. É melhor eu deixar ela aberta e se tudo der certo e eu tiver certo na minha análise, eu vou sair lucrativo. Tá? Isso vai acontecer em muitos casos no over 1,5, já saiu um gol, está lá para o final do jogo e nada. Você está com um prejuízo muito grande. Isso vai acontecer no ambas marcam, que é um mercado praticamente muito punter. Tá? Não tem muito o que fazer, a não ser que a equipe zebra abra o placar e você consegue tirar um lucro antes. Tá? Então existe isso. O mercado de match odds é o melhor para você fazer reversão. Se você ficar atento em como as odds se movimentam, somente a odd do time da casa, o time de fora, você vai conseguir traçar uma estratégia que você consiga reverter. Ok? E a última dica que eu vou dar para vocês, e é a melhor dica que eu posso dar para vocês, que evita muito hedge, já me livrou de muita coisa, é não se jogar no mercado com tudo. O que é isso? Começou o jogo, eu já quero tirar dinheiro. Começou o jogo, 2 minutos, caramba, um ataque perigoso do time visitante, não, o time da casa não vai ganhar. Da onde que ele era favorito, você vai lá e fica empolgado com aquilo e começa a já colocar suas apostas no jogo. Você não tem nem tempo ainda de fazer uma leitura de jogo e ver o que vai acontecer. Muitas vezes, quando dá zebra muito brava, quem vai se dar muito bem são as pessoas que não entraram no mercado ainda. É aí que você vai ter chance. O time favoritíssimo tomou um gol. A odd dele era muito baixa, ela vai subir. Ok? É a hora que você pode pensar em fazer um back a ele ou até fazer um lay ao time zebra, porque a odd dele vai diminuir e a sua responsabilidade fica melhor. Então, quanto menos você se joga no mercado com tudo, melhor é às vezes. Então, para as apostas em live durante o jogo, analise muito bem e não chegue com tudo se jogando no mercado. Mesmo que você venha com tudo se jogar no mercado, trace um plano. Olha, para esse jogo eu estou disposto a apostar X. Então eu não vou colocar todo esse X em uma única aposta. Eu vou dividir isso em algumas apostas. 2 ou 3 apostas. Por quê? Colocando aquela ideia que você tem que ter um plano B. Então eu posso muito bem fazer uma entrada. Se ela não der certo, eu tenho aí um restante para dividir em mais 1 ou 2 entradas para tentar reverter isso. Tá? Se você conseguir diminuir o seu head, ótimo. Se conseguir sair neutro, bom. Se conseguir tirar um lucro, melhor ainda. Isso aconteceu comigo aí, não está muito recente. Ok? E aí, no próprio dia 26 teve o jogo do Palmeiras. Eu já estava com um lucro bom no mercado. Eu tive uma leitura de jogo muito boa. E eu resolvi usar um valor bem baixo para arriscar. E ali praticamente eu tirei 300% do que eu apostei naquele jogo. E foi muito bom. Melhor seria eu conseguir colocar a stake normal que eu iria usar no normal e tiraria um lucro 2 vezes maior do que eu tirei nos outros 2 jogos anteriores. Porém, eu tracei para aquele jogo que eu já tinha, para aquele dia que eu já tinha cumprido o meu objetivo e no máximo poderia arriscar um valor X bem abaixo para tentar maximizar o meu lucro. Se eu não acertasse aquele jogo, não iria comprometer o meu lucro. Tá? Não fiquei nem um pouquinho triste em ter acertado e feito 300% naquele jogo. Eu ficaria muito mais feliz que se fosse com a stake cheia, tá? Que era 10 vezes maior do que eu coloquei. Mas é assim, faz parte. Como você vai ficar triste com um green? Então, galera, resumindo, você vai ter que aprender a lidar com o hedge, tá? Como eu já falei há um tempo atrás, cada profissão tem aí os seus altos e baixos. Imagine um médico que ele vai perder um paciente, o paciente dele morreu. Mesmo que ele não tenha uma ligação afetiva com esse paciente, eu acredito que ele vai ficar abalado. Eu, por exemplo, não conseguiria suportar muito bem isso. Então não poderia ser médico. Somente médico aí que trabalha com paciente terminal, por exemplo. Então cada profissão vai ter aí os seus prós e os seus contras. Pra gente aqui, as perdas vão estar sempre ligadas aí com o que é de ruim. Então por isso, você tem que ter aí um plano de perda. Traçar uma meta de quanto está disposto a arriscar e perder.
De preferência, quando você teve um dia bom e fez um bom lucro, não tente arriscar depois muito isso para não devolver para o mercado. Você tem que ver o que vai funcionar para você. Pode ser que você seja um bom cara que faça punter. Pode ser que você seja um cara bom de análise em live do jogo. Só está perdendo aí o controle na hora de colocar as stakes e está colocando mais do que deveria. Então, você é a pessoa que vai ter que ver o que está acontecendo de errado para melhorar. Com certeza, isso aqui vai ajudar vocês aí a pensar um pouquinho e refletir. Então, com isso a gente termina esse vídeo. Espero que vocês gostem. Tem muita coisa para falar de Red ainda. Isso pode ser falado em próximos vídeos mais para frente. Tá bom? Peço muito que vocês me ajudem compartilhando o vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal, comentando e dando like. Somente desse jeito o nosso vídeo vai aparecer para o YouTube, vai começar a ser mais relevante. Nós vamos criar uma comunidade maior que todo mundo vai ter a ganhar, não só eu, tá? Como todo mundo já viu, do YouTube eu só ganho praticamente aí alegrias com vocês comentando aí, compartilhando experiência, porque de dinheiro com o YouTube não ganho nada. E nem foi por isso que eu fiz o meu canal no YouTube, tá bom? Então, galera, provavelmente vou ficar uns dias sem gravar vídeo. Não vai demorar mais do que 5, 10 dias para ter novo vídeo, tá? Então, qualquer hora pode ter um vídeo aí. E é isso. Tranquilo? Bom dia para todos aí. Juízo nas operações. Final de semana está chegando. Sábado e domingo tem muito jogo. Tentem escolher os jogos que vocês mais conhecem, os times. Façam uma boa análise e não cometam loucura de fazer 2, 3 jogos ao mesmo tempo. Foque apenas em um jogo e lembre-se, você vai ter só aquele jogo para tirar o lucro do mercado. Se você pensar que você vai ter mais de um jogo para tirar lucro do mercado, você vai pular de galho em galho e vai sair em 2, 3 jogos com Red. Beleza? É isso aí, galera. Junto a gente vai mais longe.